Boa noite a todos. Nesses instantes, rogamos a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso guia e modelo, aos bons espíritos protetores dessa casa, a proteção necessária para sermos fiéis a essa doutrina de amor e de caridade. Um abraço fraterno também a todos os internautas que nos assistem neste momento, e em especial aos irmãos da Comunhão Espírita Cristã, a Casa do Caminho, na cidade de Sousa, que nos transmitem em reunião pública naquela casa. Bom, o tema de hoje, progresso moral, é extremamente vasto e há, certamente, diversas formas de abordarmos tal tema. Escolhemos um que possa nos dar condições de assimilar de forma mais inconsciente os conceitos que o termo possa nos passar, de forma a nos influenciar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, por essa tarefa especial que todos nós, criados como espíritos simples e ignorantes, temos por uma pulsão de necessidade de progredir moralmente. Na introdução de O Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte colocação que eu gostaria de ler na íntegra. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas se a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Normalmente, aqueles que adentram a doutrina espírita se acostumam a usar o termo evoluir ou evolução. E nas conversas na casa espírita, é comum que escutemos mais as pessoas falarem em evoluir moralmente ou em evolução moral. O nosso irmão Jacob, eu acredito que esteve aqui mês passado, ele até brincou, ele disse que para ele quem evolui é alface. Espírito progride, né? Mas eu poderia dizer também que o que evolui é lâmina de barbear, né? Hoje nós temos uma evolução muito grande nos tipos de aparelhos de barbear, né, ao do passado. Então, a evolução está mais ligada à ideia da matéria, do ser orgânico, e, portanto, podemos compreendê-la melhor numa perspectiva darwinista, que não é o foco da nossa conversa aqui hoje. Mas se o termo evolução moral é tratado na codificação espírita, a nossa conversa está baseada basicamente em um Livro dos Espíritos e em o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, o termo evolução moral não aparece nenhuma vez em suas traduções, enquanto que o termo progresso moral pode ser encontrado 10 vezes em toda a obra. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o termo evolução moral não é citado nenhuma vez. E o termo progresso moral é citado 6 vezes. Então, a própria codificação espírita nos coloca em uma condição de usar mais apropriadamente o termo progressão moral, progresso moral ou progredir moralmente, ao invés do termo evoluir ou evolução. Por isso, uma justificativa clara do que vamos tratar sempre com o termo progredir ou progressão. E o assunto em pauta está contido no capítulo da Lei de Progresso, de O Livro dos Espíritos.
E a lei do progresso existe porque, criados simples e ignorantes, nós somos perfectíveis, sujeitos à perfeição. E essa é uma marcha natural do espírito. À medida em que fomos criados simples e ignorantes, criamos duas necessidades que se intercambiam ou que são alternadas em nossa vida espiritual nas sucessivas reencarnações. Nós somos pulsionados por necessidades físicas e morais, quando na matéria estamos sujeitos a inúmeras necessidades físicas, por estarmos assim suscetíveis aos efeitos da vida material. E, concomitantemente, e quando estamos exclusivamente no plano espiritual, temos uma necessidade constante de aquisições morais ou aquisições espirituais. Mas para que o nosso tema não fique um tanto quanto monótono, gostaria de convidar todos vocês a buscarmos compreender como evolução, como progresso moral e progresso intelectual ficam interrelacionados. No livro O Livro dos Espíritos, na questão 780, a pergunta feita por Allan Kardec aos espíritos que compõem a falange do Espírito de Verdade é a seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então a resposta é clara: o progresso moral, ele decorre do progresso intelectual. Nós, espíritos que estamos na jornada evolutiva, precisamos primeiro adquirir aquisições, ter aquisições intelectuais, racionais, para aí então progredirmos moralmente. Mas por falar em necessidade, gostaria de convidar a todos para conhecerem a história de Marta. A mãe de Marta foi convidada para participar de um bazar na casa espírita. Era sábado. O bazar se realizaria no sábado à tarde, logo após uma palestra pública que era ofertada pela casa espírita a pessoas que frequentemente visitavam a casa à tarde no departamento de assistência social. A mãe de Marta nunca tinha ido a uma casa espírita e, inicialmente, sentiu receio em participar, pois, como estava acompanhada da amiga, deveria chegar antes do bazar para participar da palestra pública. Mas, ao saber que a palestra seria ministrada o assunto sobre cuidados básicos de saúde por uma pessoa da área de saúde vinculada ao centro, ela quebrou essa resistência e resolveu participar da palestra para logo em seguida participar do bazar, porque desejava comprar por valores simbólicos alguns utensílios, algumas roupas que necessitava para ela e para Marta. E como seu esposo viajava, ela traz Marta junto com ela e, ao chegar na casa espírita, Marta é convidada para conhecer as atividades de evangelização da infância e da juventude. A mãe de Marta fica no salão e presta bastante atenção na palestra, porque ela é bastante esclarecedora para ela e a faz entender determinadas noções de saúde e higiene que antes não ficavam tão claro em sua mente, ou pelo menos não a afetava muito, não a tocava muito como uma necessidade tão eminente, porque eles eram bastante carentes de um bairro na periferia da cidade. Terminada a palestra pública, todos recebem um lanche, um suco, e são todos convidados para participar do bazar. A mãe de Marta logo se encontra com ela. Marta estava radiante, muito entusiasmada, porque gostou demais da experiência de conhecer
a evangelização da infância e da juventude. Logo revirando as roupas que estavam ali expostas em algumas caixas, em cima de algumas mesas improvisadas, Marta encontra um lindo vestido azul e mostra a sua mãe. Aquele vestido parecia ter sido feito para Marta. Elas ficam encantadas com a beleza do vestido. E logo, entusiasmadas, resolvem também comprar um par de sandálias para Marta. Ficam ansiosas, se despedem da amiga e resolvem ir correndo para casa para ver Marta experimentar aquela roupa. E assim o fazem. Ao chegar em casa, Marta veste o vestido e as sandálias, e a cena é bela. Marta, uma menina de 13 para 14 anos, tinha no sorriso os raios do sol da bondade. Tinha os olhos claros, levemente azulados, mas a pele morena escura. Isso dava um contraste extremamente belo à sua face. E o vestido parecia se harmonizar com a cor dos seus olhos. A sua mãe fica impactada com a cena. Mas a mãe de Marta logo começa a se lembrar da palestra pública e percebe algo que não percebia tão claramente antes. Os cabelos de Marta estão despenteados e sujos. As unhas de Marta não estão bem cuidadas, estão grandes, algumas quebradas e igualmente sujas. A mãe de Marta, impactada com a cena, também se olha e percebe que também não traz em si uma higiene pessoal adequada. E ali, um tanto quanto constrangida, convida Marta para que as duas façam uma reforma no visual. Tomem um banho, lavem os cabelos e passam aquele resto da tarde de sábado e noite de sábado, se entretendo com esses cuidados. Marta termina a noite vestida naquele lindo vestido azul e adormece com ele. No dia seguinte, um domingo de muito sol, Marta, ao acordar, sem tirar o vestido, corre ao quintal. Lá tem uma árvore frondosa, onde o seu pai improvisou para ela um balanço feito com cordas e pneu. A mãe de Marta, que cuidava de alguns afazeres domésticos, ao procurar ela no quarto, não a acha. E da cozinha consegue ver Marta brincando no balanço. E a cena, para ela, é inacreditável. Ela nunca tinha percebido na filha tamanha beleza. Mas naquela manhã de domingo, de raios de sol, e Marta se balançando embaixo daquela frondosa árvore, aquilo a tocava e a emocionava. Neste interim, o pai de Marta, que viajava, chega sem que Marta perceba e é convidado pela esposa a ver a cena de Marta no quintal. A mãe de Marta, naquele momento, junto do seu esposo, eleva os seus pensamentos acima dos interesses pessoais. Algo que não lhe acontecia com muita frequência. Mas o amor de mãe tem essa característica de elevar os interesses acima dos interesses pessoais. É uma similaridade com o amor divino. O pai de Marta, a ver aquela cena, fica extremamente chocado, porque a beleza da filha não se harmonizava com a bagunça do quintal. O quintal era uma bagunça. Eu acho que vocês conhecem um quintal bagunçado. Talvez já tenham visto um. Pedaços de madeira no canto, de metal em outro, algumas latas jogadas, coisas que a gente vai guardando, acumulando, acreditando um dia, quem sabe um dia,
poder usar. Mas a beleza de Marta não estava em harmonia com aquele quintal. E ali, diante daquela cena, o pai de Marta promete a si mesmo e à esposa que nas próximas semanas tiraria um tempo todo especial para cuidar do quintal. E assim o faz. Pega restos de madeira e improvisa uma pequena mesa para que Marta se demore mais tempo embaixo daquela árvore, para estudar, para brincar. Pega parte do quintal e planta um gramado. Pinta como pode, com tintas emprestadas, porque tinha poucos recursos, né, pedindo ajuda a amigos, mas transforma aquele quintal e o quintal fica absolutamente acolhedor. Marta continua visitando a evangelização da infância e da juventude, porque assim desejava e os seus pais permitiram. A mãe de Marta também, vez ou outra, frequenta aquelas reuniões no sábado à tarde na casa espírita. E Marta dedica muito do seu tempo naquele quintal, que agora é belo, é lindo, é bem cuidado. E ela fica lá, no canto mais recluso da casa, reclusa no canto mais íntimo da sua alma. Era ali que Marta estudava. Adorava pintar, desenhar, fazer rabiscos. É algo que aflorava intensamente do seu ser. E também, vez ou outra, os pais de Marta a pegavam como que a meditar no quintal, ali, parada, sentada no balanço, de olhos fechados, cabeça baixa. Parecia estar intimamente conectada ao Criador, porque a beleza irradiava dos seus cabelos, da sua forma de se postar. Parecia que havia uma áurea especial sobre Marta, e aquilo comovia e tocava muito os pais. Mas Marta, mergulhada que estava na matéria como nós, vez ou outra, quando estava ali, no alimento espiritual do seu recanto de paz, sentia fome e ia à cozinha. Gostava de preparar alguns lanches, alguma coisa para comer. Certo dia, quando estava na cozinha, a mãe fica impactada, porque a beleza de Marta não estava em harmonia com a bagunça da cozinha. Há muito tempo aquele casal não cuidava da cozinha, não trocava alguns eletrodomésticos, não pintava, não fazia os cuidados necessários para aquele local. E ali, sem que Marta soubesse, eles prometem a si mesmos que nos próximos meses fariam muito esforço para tornar aquele ambiente, a cozinha da casa, adequada à harmonia e à beleza da sua filha. O casal foi convidado a implantar na casa o Evangelho no lar e aderiram. E o local preferido para este alimento espiritual do Evangelho no lar era a cozinha, agora reformada. Como podiam, porque eram de poucos recursos, mas a cozinha ficou limpa, eles compraram alguns eletrodomésticos usados, mas em melhor estado do que tinham antes. E aquela casa, da cozinha para o quintal, estava em plena harmonia com a beleza, a singeleza que emanava da filha. E aquela casa crescia em harmonia. O casal ficara cada vez mais unidos, gentis, dóceis, envolvidos, principalmente com a educação da filha. Marta costumava desenhar. E desenhara tão bem que um dos seus desenhos o pai resolve emoldurar e colocar na sala. Mas a beleza do desenho de Marta não estava em harmonia com a sala. Eles resolvem ajeitar a sala, pintar as paredes, fazer o que podiam.
E logo esse clima de reforma geral na casa envolve todos os cômodos, inclusive o quarto do casal e de Marta. Estava próximo o aniversário de 15 anos de Marta. E certo dia ela pega os pais, sem querer, em uma conversa preocupados, expressando angústia porque não tinham condições financeiras de oferecer à filha um aniversário de 15 anos à sua altura. E Marta, vendo aquela preocupação dos pais, resolve no dia seguinte procurá-los e fazer uma proposta de festa de aniversário de 15 anos. Ela, há alguns dias, já estava projetando um jardim novo para a casa. E tinha um desenho completo de como ficaria o jardim depois de pronto. E faz uma proposta para os pais que permitam que no dia do seu aniversário, que seria num domingo, ela pudesse convidar os amigos da evangelização, da escola e alguns amigos da rua para, junto com ela, ajeitarem o jardim. E ela iria colocar uma regra básica para os seus convidados. Eles não poderiam trazer presentes para ela, só poderiam trazer presentes para o jardim. E os presentes deveriam ser rosas, flores, o que eles pudessem trazer para embelezar o jardim. E aquela proposta logo encantou os pais, que procuraram juntar alguns recursos para oferecer um lanche, um almoço, um café da tarde aos jovens adolescentes que iriam participar com Marta daquele intento, daquele projeto de reformar o jardim da casa. Mas os pais de Marta tinham muita preocupação em relação aos convidados, porque eles moravam em uma rua de terra com esgoto a céu aberto. E era uma rua sem saída, uma rua larga, como um beco largo, mas sem saída. Então, pouquíssimas pessoas frequentavam aquela rua. E eles tinham muito receio, porque sabiam que na convivência de Marta, na escola, na evangelização espírita, ela tinha amigos que tinham melhores recursos, cujos pais tinham melhores recursos financeiros do que eles. Mesmo assim, diante dessa preocupação, permitiram que Marta seguisse com o seu projeto. E ela encanta os amigos, consegue envolver a todos naquele projeto. De modo que há uma empolgação geral. No dia do seu aniversário, começam a chegar os amigos, entusiasmados. Aquela movimentação chama a atenção dos vizinhos. O vizinho do lado fica incomodado porque jovem, adolescente, faz algum barulho. E vão lá reclamar com os pais de Marta. Mas logo se explica de que se trata do aniversário, é uma situação especial, e o vizinho, se conforma e permite, que aquilo aconteça. A frente da casa de Marta não tem muro, é tipo uma faxina de madeira, e eles começam a reforma no jardim. E é um dia maravilhoso. Naquele dia, aquela adolescente, aquela jovem, se revela socialmente. É naquele dia que a jovem, a criança Marta, começa a se mostrar a mulher Marta. E começa a mostrar às pessoas da rua, aqueles que pouco a conheciam, porque ela ficava muito tempo reclusa em seu lindo quintal, que ali existia uma pessoa que empolgava, que influenciava, que cativava. Alguns dias se passam e o jardim de Marta fica absolutamente lindo. Começa a chamar a atenção das pessoas.
o vizinho começa a ficar incomodado com a beleza do jardim de Marta, porque ele tem um espaço tão grande quanto o do jardim da casa de Marta, mas o seu jardim só tem ervas daninhas e alguns pedaços de madeira jogados. E as pessoas passam olhando a casa de Marta, e às vezes ele está do lado de fora e ele acredita que aquele olhar para o jardim da casa de Marta e o olhar para o seu jardim já transmite por si só uma crítica ao seu jardim, e isso o incomoda. E ele é tocado por uma pulsão de necessidade muito mais vinculado a um sentimento de inveja do que necessariamente de pura beleza ou harmonia da frente da sua casa. E resolve fazer um jardim tão belo quanto o jardim da casa de Marta. E assim o faz. Marta, como um plano de manutenção do jardim da sua casa, uma vez por mês combina com alguns amigos de passarem um domingo na sua casa para cuidarem do jardim. E essa ideia de cuidar do jardim vai se propagando na rua. E casa a casa, eram cerca de 30 casas naquela rua sem saída. Casa a casa. Os jardins vão se transformando. Um mais belo que outro. E em poucos meses, aquela rua já é conhecida como a Rua das Flores. Alguns religiosos frequentam a rua para ajudar as pessoas que ali moram. E outras pessoas influentes do poder administrativo local, pessoas que participam da área de saúde, e resolvem influenciar os gestores locais para sanear aquela rua, porque não tinha lógica uma rua tão bonita, as casas de jardins tão lindos, com flores tão belas, e a rua de terra com esgoto a céu aberto. E logo é feito um projeto magnífico para saneamento daquela rua. Era uma rua larga, então se projeta e se constrói um canteiro central, que será um jardim público. Se constrói um poço para que aquele jardim público e os demais jardins das casas sejam irrigados com a água desse poço, sem captar a água tratada da rua. E a rua fica absolutamente bela. Nesse interim, Marta cresce, estuda e agora é enfermeira. Continua morando com os pais, porque é filha única. Enamora-se e casa. E continua residindo com os pais, porque eles agora são idosos e precisam de cuidados. Marta é aquela vizinha enfermeira, cuidadora de todos, uma mãe para todos da rua. A todos influencia, acalma, acalenta e ajuda. É uma referência. Muitas pessoas a procuram em busca de conselhos e de ajuda material. O tempo passa, os pais de Marta desencarnam. E ela continua morando naquela rua, influenciando a todos, ajudando aos que precisam. Ela adorava girassóis. E no seu jardim sempre tinha girassóis. Tanto que quando alguém chegava e perguntava: olha, onde é a casa da enfermeira Marta? Logo lhe diziam: é a casa do jardim dos girassóis. E o girassol lhe chamava a atenção, ela confessava, pela incrível capacidade da planta de se direcionar à luz. Porque ela acreditava intimamente que todos os seres criados por Deus têm essa necessidade íntima de se direcionar à luz, fonte geradora de todos os seres.
Gerações se passam e o Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Progresso, nos esclarece que são preciso gerações para que ideias mudem, que hábitos se refaçam, que verdadeiras mudanças pessoais e coletivas se estabeleçam. E gerações depois, Marta naturalmente não reside mais naquela rua. Nenhum descendente direto seu reside naquela rua. Mas a rua continua cada vez mais bela em aspecto físico. É evidente que algumas casas têm maior beleza do jardim para fora do que do jardim para dentro. Não foram em todas as casas que a mudança se estabeleceu como na casa de Marta, onde saiu do quintal a sua reforma para a parte normalmente vista por todos, que é o jardim. Assim como em nós, não é em todos nós que a reforma começa no íntimo da alma. Não é por uma necessidade íntima de mudança interior, no canto mais recluso do ser, mas por uma necessidade de aparência exterior. E aí, uma diferença clara entre progresso intelectual e material e progresso moral. Porque a progressão intelectual e material está basicamente vinculada a necessidades exteriores. Enquanto que o progresso moral é uma necessidade íntima da alma, de vinculação ao ser que o criou. Um retorno à luz geradora. Porque, indagado por Allan Kardec, a falange de Espírito de Verdade esclarece a pergunta mais intrigante de todos os tempos, feita talvez a pessoas das mais diferentes religiões e que podem ser respondidas por cada uma das religiões de maneira diferente. E a pergunta é: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na nossa consciência. Na consciência. Talvez fosse fácil, como esclarece Haroldo Dutra em uma de suas palestras, a um católico dizer que a lei de Deus está na Bíblia cristã. Ou a qualquer pessoa de quaisquer outra religião esclarecer que faz parte daquele livro basilar de sua religião, das diversas que hoje existem no orbe terrestre. Mas se os Espíritos são claros em dizer que o que arde escrito nas religiões são lembretes da lei divina, para que recordemos aquilo que está inscrito em nós. Então, aquela rua, gerações depois, tem claramente nos habitantes da rua uma evolução moral. Porque eles são dóceis, gentis, afetuosos, generosos. E se tornara em uma rua turística na cidade, a Rua das Flores,
Todos os que visitavam a cidade faziam questão de ir à famosa Rua das Flores. Porque lá compravam flores, rosas, orquídeas, lembranças, souvenirs, artesanato, e se encantavam com as pessoas e se encantavam com os jardins. E uma pergunta intrigava intimamente aos frequentadores, aos turistas que frequentavam aquela rua. E quando procuravam o guia turístico, indagavam: mas como tudo isso começou? E o guia apenas dizia: conta a lenda que tudo começou na casa do Jardim dos Girassóis, com um lindo vestido azul. E narrava história semelhante à que vos conto agora. Porque essa história, que pode nos dar pistas no nosso inconsciente, que podem nos dar pistas ou podem nos ajudar a fazer conexões com essa lei, a lei de Deus, que está em nós mesmos. Porque o progresso é inevitável. Na história, nós vemos que há uma inter-relação das personagens. Na resposta à pergunta 208, os espíritos respondem a Allan Kardec que nós, espíritos encarnados e desencarnados, temos que contribuir para o progresso uns dos outros. Nós somos responsáveis pelo nosso progresso, mas nós temos que contribuir para o progresso uns dos outros. A vida moral, portanto, o progresso moral, parece se estabelecer no ponto onde começa a existir na nossa história de progressão o contato social. É no momento em que encarnados, que desenvolvemos a faculdade da fala, da comunicação verbal, que começamos a nos relacionar uns com os outros, que começa, talvez aí, o ponto de partida da nossa progressão moral. Até esse ponto, é basicamente progressão intelectual, material, das capacidades orgânicas em que está o espírito encarnado, naturalmente nas primeiras encarnações, na jornada das suas aquisições espirituais. Na resposta à pergunta 365 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem: o espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da existência, ele se adianta em ciência, portanto, em conhecimento, em intelectualidade, durante outro, em moralidade. Ainda no Livro dos Espíritos, para termos melhor esclarecimento sobre progresso moral, a pergunta é feita: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Porque vimos que os Espíritos respondem que o progresso moral é consequência do progresso intelectual.
E Allan Kardec vai mais fundo. Mas como pode isso? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Portanto, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. À medida em que aumentamos o conhecimento, o nosso livre-arbítrio se expande. Sim, claro, porque temos livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio está sempre circunscrito às nossas capacidades e às nossas compreensões, aos nossos conhecimentos. Porque como vamos escolher algo que não compreendemos ou não temos conhecimento de existência? Então, o livre-arbítrio é sempre presente, mas ele é crescente. À medida que o nosso conhecimento aumenta a nossa responsabilidade dos atos, face a esses mesmos conhecimentos, porque aumenta a nossa capacidade de exercer o livre-arbítrio. Desta forma, na pergunta 169, os espíritos esclarecem. Porque às vezes a gente pode ter aquela pergunta íntima: mas quando é que para essa história de progresso? Como para? Tem um fim? O progresso intelectual tem um fim? O progresso moral tem um fim? São quantas encarnações? São quanto tempo? E os espíritos respondem a Allan Kardec: o progresso é quase infinito. É muito difícil para a gente ter a noção do infinito. Então, o quase infinito fica na mesma proporção do entendimento que a gente tem de infinito. Né? Então, se infinito para a gente é algo verdadeiramente sem fim, né? O quase infinito é quase verdadeiramente sem fim. Então, nos preparemos para progredir sempre, sem cessar. E aí, é impossível falar de progressão intelectual ou moral sem falar na perspectiva reencarnacionista. Porque isso inquieta até muitos que participam de doutrinas religiosas ou que não sejam religiosos, mas que intimamente trazem um questionamento que eu tinha na minha adolescência. Mas como é possível a pessoa evoluir tanto em uma única encarnação? Como é possível ser santo vivendo uma única vez? Como é possível ser Albert Einstein em uma única encarnação? Se fosse perfeitamente possível, todos os seriam. Todos teriam condições de ser grandes gênios da ciência, dos conhecimentos, da música, das artes, ou grandes vultos da humanidade no tocante à caridade, ao amor, à benevolência, como temos tantos exemplos a serem citados. E, nas considerações sobre a pluralidade das existências, em trechos de respostas de O Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte questão: assim é que ninguém escapa à lei do progresso. Ninguém. Que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. E que ninguém fica excluído da felicidade suprema. Todos nós, quer queiramos ou não, somos e seremos sempre impulsionados pela lei do progresso. E quando tentarmos
travar a lei do progresso. Os espíritos dizem, em resposta a Allan Kardec, qualquer um que tente isoladamente travar o progresso, atrapalhar o progresso, na linguagem apropriada da época, onde só tínhamos carruagens, eles dizem, se assemelha a pequenas pedras colocadas no caminho, cujas rodas da carruagem passarão com facilidade. E ainda perguntam, na pergunta B da questão 780, como é, nesse caso, que muitas vezes sucedem serem as provas os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Porque já se observava há mais de um século atrás, um século e meio atrás, que existiam povos mais avançados em conhecimentos da tecnologia, da ciência da época, do que outros, assim como hoje. Eles dizem, o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para praticar o mal. Ou seja, como o progresso intelectual, o progresso do conhecimento é anterior ao progresso moral, isso deixa margem para que nós, espíritos ainda engateando na esfera evolutiva, na progressão do ser, fiquemos equivocados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, e pratiquemos o mal com essa ciência adquirida. E é porque essa resposta foi bem antes das duas grandes guerras mundiais, onde se usou pela primeira vez grande tecnologia, grande conhecimento da humanidade voltados ao aniquilamento de seus semelhantes. Portanto, uso da ciência, do conhecimento, nessa perspectiva informada em um livro dos Espíritos. E eles terminam essa resposta dizendo, o moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Portanto, nós temos que viver com essa perspectiva. O moral e a inteligência são duas forças do ser que só com o tempo se equilibram. De sorte que, pelo que estudamos em um livro dos Espíritos, a força intelectual vai estar, enquanto formos ainda atrasados nessa escala de progressão, a força intelectual vai estar, em alguns momentos, muito à frente da força moral. E, portanto, Deus nos socorre com alguns abalos físicos e morais, pessoais e coletivos, para que essas forças tendam a se equilibrar. E eu termino a nossa conversa da noite de hoje com uma pergunta que será o tema da nossa próxima conversa no próximo mês. E aqui uma provocação para que possamos em casa ler, estudar e compreender a codificação espírita, especialmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, no tocante a estes temas de progressão intelectual e moral. E a pergunta é: qual o maior obstáculo ao progresso? Se vocês pudessem vir aqui agora, no microfone,
responder essa pergunta, como vocês responderiam? Só para provocar, alguém gostaria de vir? Bom, é uma pergunta instigante. Qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. E acrescentam: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Não há, portanto, obstáculos substanciais ao progresso intelectual, mas há 2 obstáculos gigantescos ao progresso moral: o orgulho e o egoísmo. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós.